1. A maioria das pessoas que criam galinhas no quintal estão a trabalhar mais do que o necessário. Estão a comprar ração todos os meses, a ver a produção de ovos diminuir durante a época da muda e a perguntar-se silenciosamente se o esforço realmente vale a pena. E a verdade honesta é que ninguém lhes disse que havia uma maneira mais inteligente. Existem aves que põem tantos ovos como as galinhas poedeiras normais e alimentam-se apanhando insetos, lesmas e plantas diretamente da vossa terra. Isso significa custos mais baixos, uma quinta mais saudável e uma fonte de alimento mais autossuficiente com a qual toda a vossa família pode contar durante todo o ano. Neste vídeo, partilho 4 aves que superam as galinhas poedeiras comuns em condições reais de quintal em todos os EUA, sem esgotar o vosso orçamento de ração todos os meses. Se estão a construir uma vida mais produtiva e sustentável na vossa propriedade, isto é para vocês. Publico ideias calmas e práticas todas as semanas. E subscrever significa que a clareza simplesmente aparece. Estou muito feliz por terem encontrado o vosso caminho até aqui. Vamos começar. Se criam galinhas poedeiras há algum tempo, já sabem o quão rápido os custos da ração se acumulam. Em todos os EUA, o proprietário médio de um pequeno rebanho gasta centenas de dólares por ano apenas em ração, antes da cama, dos cuidados de saúde ou do alojamento. O que a maioria dos criadores de quintal nunca percebe é que algumas aves são feitas para procurar alimento agressivamente, reduzir a dependência da ração naturalmente e ainda fornecer ovos consistentes. Estas 4 aves são um investimento raro e prático que vale a pena conhecer. 2. Top 1. O pato Khaki Campbell. A primeira ave é o pato Khaki Campbell. E é importante porque resolve um problema silencioso com o qual a maioria dos criadores de quintal vive todos os dias: gastar mais em ração do que os ovos realmente valem, sem adicionar mais complexidade à vossa rotina. A razão pela qual esta ave funciona tão bem para os agricultores americanos resume-se a uma coisa: foi literalmente criada para a produção. O Khaki Campbell foi desenvolvido na Inglaterra no final do século XIX por uma mulher chamada Adele Campbell, que cruzou um pato real com um pato Huon e, mais tarde, introduziu a genética do pato corredor indiano. O resultado foi uma ave que se tornou famosa por uma característica extraordinária: pôr mais ovos do que quase qualquer outra ave doméstica, incluindo a maioria das raças de galinhas padrão mantidas nos quintais hoje em dia. Uma galinha Khaki Campbell saudável põe entre 280 e 340 ovos por ano em boas condições. Esse é um número genuinamente notável e mantém-se estável em diferentes climas, incluindo a maior parte dos EUA continental. Mas o que torna esta ave especialmente valiosa para uma quinta sustentável não é apenas a contagem de ovos, é o instinto de procura de alimento. Os Khaki Campbells são incansáveis e determinados a procurar alimento, tendo acesso a um quintal, borda de jardim ou área de pasto. Passam a maior parte do dia a caçar insetos, minhocas, lesmas, caracóis e invertebrados aquáticos. Para as famílias que lidam com pragas de jardim ou danos causados por lesmas nas colheitas, este é um benefício duplo que muda a vida: controlo natural de pragas e produção consistente de ovos da mesma ave. Para começar com os Khaki Campbells, tudo o que realmente precisam é de um abrigo simples, uma fonte de água limpa com profundidade suficiente para submergirem os bicos e acesso ao ar livre durante o dia. Não precisam de um lago para nadar, embora sejam mais saudáveis e produtivos se já tiverem uma pequena fonte de água, um tanque ou mesmo uma piscina infantil na vossa propriedade. Estão prontos. O que realmente estão a fazer todos os dias é simples: deixá-los sair de manhã e permitir que façam o que são naturalmente feitos para fazer, sem microgestão, sem horários de alimentação complicados. Regressam sozinhos ao anoitecer, quando treinados desde cedo, com uma pequena recompensa de grãos durante as primeiras semanas, para manter o rebanho a longo prazo. A única coisa em que vale a pena focar é a qualidade da água. Os patos são mais desordenados com a água do que as galinhas. Por isso, uma configuração simples de drenagem de transbordo
Mantenha a área gerenciável sem atenção constante. Nos meses de inverno, quando os insetos são escassos, um suplemento moderado de grãos mantém a produção de ovos estável durante a estação fria. Isso é genuinamente tudo o que é preciso. Com o tempo, o que esta ave muda não é apenas a vossa fatura de ração, muda a forma como a vossa quinta funciona. Deixam de ver o dinheiro a sair pelo saco de ração e começam a ver a vossa terra a tornar-se mais autossuficiente. O solo melhora à medida que os patos transformam naturalmente as camadas de composto e depositam estrume rico em nitrogênio no quintal. A pressão das pragas diminui visivelmente durante a estação de crescimento. O cesto de ovos enche de forma fiável. E tudo isso acontece com uma ave que, em grande parte, cuida de si própria. Uma pequena coisa que torna isto ainda mais fácil é construir uma pequena área lamacenta perto da estação de água. Os patos sondam o solo lamacento em busca de invertebrados naturalmente, e essa única adição aumenta significativamente a sua ingestão diária de alimento, o que significa menos grãos comprados que precisam de fornecer. Não precisam disso para começar, mas suaviza consideravelmente todo o processo quando o fazem. 3. Top 2. O pato corredor indiano. A segunda ave é o pato corredor indiano, e aborda uma frustração silenciosa que muitos agricultores dedicados conhecem bem. Um rebanho inconsistente. Fazem tudo certo, mas a produção de ovos ainda parece imprevisível. Dependente do clima ou inferior ao esperado para o espaço e o dinheiro que estão a investir, os corredores indianos resolvem isto de uma forma que parece quase contra-intuitiva até entenderem a biologia. Estas aves ficam quase verticais, eretas como uma garrafa, e essa postura não é apenas invulgar de se ver, torna-os mais rápidos, mais ágeis e mais eficientes na procura de alimento do que qualquer raça de galinha comumente mantida nos quintais americanos, onde uma galinha arranha numa área e se move lentamente. Um pato corredor cobre o solo rapidamente, caçando insetos, escaravelhos, larvas de moscas, carraças e pequenos vermes numa vasta área. Para os agricultores americanos que lidam com a pressão das carraças, uma preocupação genuína e crescente com a saúde em muitas partes dos EUA. Esta é uma proteção prática e significativa para a família. Em termos de produção de ovos, os corredores indianos normalmente põem entre 250 e 300 ovos por ano. Os ovos são ligeiramente maiores do que os ovos de galinha padrão e têm uma gema mais rica, que muitas famílias que fazem a mudança descrevem como visivelmente melhor para assar, cozinhar diariamente e para pequenos almoços saudáveis. Esse é um benefício familiar real e tangível, não apenas uma estatística da quinta. Começar com os corredores indianos é genuinamente simples, ao contrário da maioria das aves aquáticas. Não precisam de um lago para nadar. Um prato raso ou uma calha baixa com água suficiente para submergirem os bicos é completamente suficiente. Isto torna-os uma excelente opção para quintas com acesso limitado à água ou em climas mais secos dos EUA, onde manter a água aberta é um desafio prático. Todas as manhãs abrem o recinto e permitem que vagueiem livremente. Movem-se em grupos soltos e autodirigem à sua procura de alimento sem qualquer orientação vossa. À noite, uma pequena quantidade de grãos oferecida consistentemente à mesma hora treina-os para regressarem ao seu abrigo de forma fiável. Em apenas algumas semanas, esta rotina leva minutos e torna-se rapidamente automática. Para manter o rebanho produtivo a longo prazo, o mais importante é manter o seu acesso ao espaço de pastoreio. Os corredores indianos que estão confinados a uma pequena área consomem mais grãos comprados e produzem menos ovos. Uma área modesta com relva ou arborizada, mesmo um quarto de acre, dá-lhes território suficiente para procurar alimento de forma significativa e reduzir os vossos custos de ração durante todas as estações produtivas. A recompensa aqui é dupla e genuinamente transformadora para as famílias que a experimentam. Primeiro, obtenha um fornecimento de ovos consistente e saudável que rivaliza ou excede o que a maioria das configurações de galinhas poedeiras oferece. Segundo, a própria propriedade torna-se mais saudável. As populações de carraças diminuem. A pressão dos insetos no jardim reduz-se
E a terra beneficia da fertilização natural à medida que as aves se movem através dela diariamente. Dois problemas sérios resolvidos por um investimento produtivo e sustentável numa única ave. Uma pequena coisa que ajuda desde o início é começar com um grupo de pelo menos 3 patos corredores, em vez de uma única ave ou um par. São profundamente sociais e procuram alimento com mais confiança, mais amplamente e mais eficazmente em pequenos grupos. Não vos custa nada extra começar com um trio e torna todo o sistema mais produtivo desde o primeiro dia. 4. Top 3. O pato moscovo. A terceira ave é o pato moscovo, e aborda algo que a maioria dos criadores de quintal nunca calcula realmente. O verdadeiro custo do seu rebanho quando as despesas com grãos são contabilizadas honestamente ao longo de um ano inteiro. Quando fazem esses cálculos, as galinhas poedeiras padrão geralmente parecem um investimento pobre a longo prazo. O pato moscovo, por outro lado, oferece um dos melhores retornos por quilo de ração comprada de qualquer ave doméstica mantida nas quintas americanas hoje em dia. Os moscovos são originários da América do Sul e são geneticamente distintos de outros patos domésticos. Não descendem de patos reais, como a maioria das raças de patos de quintal. Isto é importante porque o seu comportamento, metabolismo e instintos de procura de alimento refletem uma ancestralidade selvagem construída para ambientes densos e ricos em insetos, trazidos para um ambiente de quinta no EUA com acesso à relva, água aberta e espaço de pastoreio. Prosperam com um mínimo de contribuição humana de uma forma que a maioria dos criadores de aves considera notável quando o experimentam em primeira mão. Também são excepcionalmente silenciosos. Os moscovos sibilam suavemente em vez de grasnar, o que os torna uma opção genuinamente prática para quintas suburbanas ou propriedades semi-rurais, onde as relações com os vizinhos e os níveis de ruído são importantes. Em termos de produção de ovos, as galinhas moscovas põem sazonalmente em vez de durante todo o ano, normalmente produzindo entre 60 e 120 ovos anualmente em ninhadas naturais. Esse número é inferior ao das outras aves nesta lista e vale a pena ser honesto sobre isso. Mas o quadro completo é muito mais convincente. Os moscovos são aves de dupla finalidade excepcionais. A sua carne é magra, saborosa, com baixo teor de gordura e amplamente considerada por profissionais culinários e famílias comuns como uma das melhores de qualquer ave doméstica disponível no EUA. Para uma família focada em construir um sistema alimentar verdadeiramente autossuficiente, esta combinação de ovos sazonais e carne de qualidade superior de uma ave de baixo custo é genuinamente rara. Para começar, tudo o que precisam é de um abrigo coberto que os proteja à noite e uma fonte de água limpa para beber e lavar o bico. Os moscovos preferem empoleirar-se fora do chão. Uma plataforma baixa simples ou um poleiro largo dentro do seu abrigo serve-lhes bem e não custa quase nada construir a partir de materiais que a maioria dos agricultores já tem à mão. No dia a dia, o que estão a fazer é simples. Libertam-nos de manhã numa área relvada, arborizada ou mista, e permitem-lhes trabalhar a terra no seu próprio horário. Procuram insetos, larvas, lesmas, pequenos invertebrados e vegetação. Durante os meses quentes produtivos, muitos criadores de moscovos experientes no EUA fornecem pouca ou nenhuma ração suplementar. Uma pequena oferta de grãos à noite ajuda-os a regressar ao abrigo a uma hora consistente, o que torna a gestão fácil e previsível, para manter o rebanho a longo prazo com um custo contínuo mínimo. O mais poderoso que podem fazer é permitir que as vossas galinhas moscovas chocar naturalmente. São mães excepcionais, calmas, pacientes e altamente eficazes em chocar e criar os seus próprios filhotes com quase zero intervenção vossa. Uma única galinha moscova chocadeira chocará uma ninhada completa e criará os patinhos até a maturidade de forma fiável. Isto significa que o vosso rebanho se reabastece estação após estação, cortando os custos futuros do rebanho para quase zero, para as famílias que planeiam uma quinta sustentável ao longo de anos e décadas, não apenas uma única estação. Essa qualidade de autorrenovação é uma das características mais valiosas que qualquer ave pode oferecer.
A recompensa a longo prazo de manter moscovos é uma quinta que se torna mais produtiva e mais autossuficiente ao longo do tempo. Não através de trabalho mais árduo, mas através de um design mais inteligente. Menos dinheiro gasto em grãos, um rebanho crescente que se sustenta, ovos saudáveis durante a estação de postura e refeições familiares de alta qualidade quando necessário. Essa combinação é rara e a maioria das pessoas que fazem a mudança descrevem-na como uma das melhores decisões que tomaram para a sua propriedade. Se esta informação estiver a acrescentar valor à vossa jornada, sigam em frente e deem um gosto. Ajuda a trazer este conteúdo para mais famílias que estão prontas para construir algo significativo. Também quero mencionar um recurso abrangente para agricultores sérios. Um guia prático que cobre 13 espécies de gado, ciência da alimentação para reduzir custos e estruturas para transformar uma quinta num empreendimento lucrativo. É um sistema completo para aqueles que terminaram de deixar dinheiro na mesa. Agora, qual das 3 aves que abordamos até agora vos parece mais relevante para a vossa situação? Deixem nos comentários. Eu leio todos. 5. Top 4 Galinha de Angola. A quarta ave é a galinha da Angola e resolve um problema que muitos agricultores não reconhecem até que já esteja a custar-lhes silenciosamente. Danos constantes e cumulativos de carraças, gafanhotos, escaravelhos e outros insetos que esgotam a saúde da terra, do jardim e das pessoas que vivem e trabalham lá, em muitas regiões do EUA. As populações de carraças têm crescido significativamente nas últimas décadas. A doença de Lyme, a febre maculosa das montanhas rochosas e outras doenças transmitidas por carraças são uma preocupação real e documentada para as famílias que passam tempo ao ar livre na sua propriedade. As galinhas da Angola são amplamente reconhecidas entre os agricultores americanos como uma das ferramentas de controlo natural de carraças mais eficazes disponíveis, não como uma alegação de marketing, mas como uma observação prática apoiada por gerações de uso em quintas e propriedades rurais em todo o país. As galinhas da Angola são nativas da África Ocidental e foram trazidas para as quintas americanas há séculos. O que as distingue de todas as outras aves nesta lista é o grau em que são genuinamente autossuficientes. Nos meses quentes com boas condições de procura de alimento, as galinhas da Angola podem satisfazer quase todas as suas necessidades nutricionais diretamente da terra, insetos, sementes, frutos silvestres e vegetação. A ração comprada passa de ser uma fonte de alimento primária para um suplemento leve, e essa é uma mudança transformadora na forma como pensam sobre o que realmente custa manter um rebanho produtivo. Em termos de produção de ovos, as galinhas da Angola põem sazonalmente, normalmente da primavera ao outono, produzindo entre 80 e 160 ovos por ano, dependendo do clima e das condições de pastoreio. Os ovos são menores do que os ovos de galinha, mas têm um sabor notavelmente rico e uma alta proporção de gema para a clara que muitas famílias preferem para cozinhar. Assar e refeições diárias são uma opção saudável e rica em nutrientes para famílias que valorizam alimentos reais e integrais diretamente da propriedade. Começar é simples. As galinhas da Angola precisam de um poleiro seguro para a noite. Preferem dormir no alto. Por isso, um poleiro elevado dentro de um abrigo coberto mantém-nas seguras de predadores. Durante o dia, vagueiam livremente pela propriedade e não precisam de quase nenhuma direção vossa. Viajam naturalmente em pequenos rebanhos, auto-organizados e cobrindo consistentemente grandes áreas de terra. O que estão a fazer todos os dias é mínimo. Abram o galinheiro de manhã e permitam que vagueiem. Ofereçam um pequeno chamamento de grãos à noite para trazê-las para casa ao anoitecer. Nas primeiras semanas, mantê-las confinadas por vários dias antes da sua primeira libertação ajuda a estabelecer a quinta como seu território, o que reduz significativamente a peregrinação que os novos criadores de galinhas da Angola às vezes experimentam. Durante os meses de inverno, quando os insetos são escassos, um suplemento de grãos consistente mantém a sua saúde e mantém-nas em boas condições para a seguinte estação de procura de alimento. Um comedouro coberto que mantém os grãos secos é a única infraestrutura adicional que a maioria dos criadores precisa além do seu abrigo básico para passar a noite. A recompensa a longo prazo é uma propriedade que parece
sente e funciona de forma diferente. A pressão das carraças diminui de uma forma que é perceptível para todos que passam tempo ao ar livre. Os danos causados por insetos no jardim reduzem-se significativamente durante a estação de crescimento. O rebanho também serve como um sistema de alarme natural. As galinhas da Angola são famosas por estarem alertas e vocais quando algo desconhecido entra na propriedade, adicionando uma camada de segurança prática que surpreende a maioria dos criadores de primeira viagem. E durante a estação de postura, a vossa família tem um fornecimento constante de ovos ricos e saudáveis, produzidos por aves que, em grande parte, se alimentam da vossa própria terra. Uma pequena coisa que torna toda a transição mais fácil é introduzir pintos de galinha da Angola. Galinhas da Angola jovens, juntamente com galinhas ou outras aves quando são jovens. As aves criadas juntas desde tenra idade integram-se no mesmo ritmo diário. Permanecem mais perto da quinta e são muito mais fáceis de gerir do que as galinhas da Angola, introduzidas como adultas num rebanho existente. É uma decisão inicial simples que compensa por anos. Aqui está algo que a maioria das pessoas perde, e genuinamente importa mais do que escolher a ave perfeita. A maior mudança que podem fazer não é adicionar um novo rebanho. É projetar a vossa terra para que alimente ativamente as vossas aves durante as estações. A maioria dos agricultores pensa em aves e ração como duas coisas separadas. Compram a ração, alimentam o rebanho. Mas as configurações mais produtivas e sustentáveis funcionam de forma totalmente diferente. A terra e as aves trabalham juntas como um sistema, e o resultado é algo que se acumula em valor todos os anos. Existe uma prática simples chamada pastoreio rotacional, e não requer equipamento especial ou um investimento financeiro significativo. Dividem o vosso espaço ao ar livre disponível em seções, mesmo apenas 2 ou 3 áreas, e rodam as vossas aves através delas num horário simples, aproximadamente a cada 2 a 3 semanas. Cada seção recebe um período de descanso, onde a relva, os insetos e a vida do solo se recuperam naturalmente. Quando as aves voltam a rodar, encontram um ambiente de procura de alimento fresco e produtivo todas as vezes. Os agricultores em todos os EUA que usam esta abordagem relatam consistentemente cortar os seus custos de ração comprada em 50% a 80% durante os meses quentes. Quando consideram o que a ração custa ao longo de um ano inteiro, esse é um número real e significativo para qualquer orçamento familiar. E além do benefício financeiro, a terra melhora estação após estação. O solo torna-se mais rico. As populações de pragas naturais permanecem equilibradas e a saúde geral e a produtividade da propriedade aumentam constantemente ao longo do tempo. Não precisam de uma grande propriedade para fazer isto funcionar. Mesmo um quintal modesto com alguns painéis de cerca portáteis pode criar uma rotação simples que faz uma diferença genuína. O investimento é baixo, a manutenção diária é mínima e o retorno em custos reduzidos. Aves mais saudáveis e uma propriedade mais autossuficiente é tão próximo de uma vitória garantida quanto a agricultura de quintal consegue. Comecem com a ave que melhor se adapta à vossa situação. Depois construam um sistema onde a vossa terra faça o máximo de trabalho possível. É aí que começa a verdadeira e duradoura autossuficiência. E é muito mais simples do que a maioria das pessoas espera. Não precisam de reformular toda a vossa quinta para começar a viver de forma mais autossuficiente. Só precisam de uma decisão que aponte numa direção melhor. Escolham uma ave deste vídeo. Aquela que se adapta à vossa terra, ao vosso clima e às necessidades da vossa família. E comecem por aí, imperfeitamente, sem esperar pelo momento perfeito ou pela configuração perfeita. É genuinamente assim que a mudança duradoura começa, não com um plano abrangente, mas com um passo prático e bem escolhido dado esta estação. As famílias que constroem as quintas mais sustentáveis e produtivas em toda a América não estão a fazer mais do que todos os outros. Estão a tomar decisões mais inteligentes consistentemente ao longo do tempo. E é exatamente isso que estou aqui para vos ajudar a fazer, semana após semana. Se quiserem mais ideias calmas e práticas para construir uma vida mais saudável e autossuficiente, fiquem atentos
Isto é para pessoas que querem respostas reais, sistemas sustentáveis e uma vida que pareça mais intencional sem pressão, ruído ou burnout. Obrigado por passarem este tempo aqui. Se este guia para aves de alto desempenho mudar a forma como olham para o vosso quintal e a vossa fonte de alimento, subscrevam e deem um gosto ao canal. Estamos a descobrir a história prática e os sistemas sustentáveis que outros tentaram enterrar. Comecem a plantar as sementes do vosso futuro hoje. O próximo tesouro da quinta será revelado muito em breve.